no povo a sonhar com coisas que o mundo não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu e agora daria milhão para ser outra vez 3 vezes Conceição, Conceição, Conceição. Querido e amado Calbi Peixoto, grande figura, hein? Grande figura. Um ícone da música brasileira. Isso é que é música. Conceição, Calbi Peixoto. É uma pena que se foi, né? Fazer o quê, né? Os grandes músicos e os bons músicos desse país nos deixam cedo. Mas é justamente para falar da Conceição que eu estou gravando esse vídeo hoje. E o nome dessa Conceição é Márcia Tibura, mais conhecida como Márcia Tiburi. Márcia Tibura escreveu um livro cujo título é Como Conversar com um Fascista. Como Conversar com um Fascista. Márcia Tibura, que é de propensão marxista, escreve justamente uma pérola de sabedoria dessa. Como conversar com um fascista. Eu acho que quando ela escreveu esse livro, que é resultado, né, de uma palestra que ela proferiu, ela estava descrevendo a sua autoimagem. Não somente a sua autoimagem, mas também a autoimagem da esquerda brasileira. Porque é inadmissível, é inconcebível a racionalidade humana, a inteligência. Um sujeito que é tido como liberal e, sobretudo, conservador, se encaixar dentro dessas pérolas de sabedoria que saiu da boca da dona Márcia Tibura. Prestem atenção, né? Talvez ela não saiba de verdade, de fato, historicamente falando, o que é o fascismo e nem o que o fascismo defendeu e muito menos o que o fascismo representou na Itália. Talvez seja esta a razão pela qual ela e a esquerda brasileira, nessa esquerda caviar, essa esquerda, esses socialistas de iPhone, né? Eles usam, né, essa expressão, atribuem essa expressão aos conservadores e também liberais como sendo um termo pejorativo. Mas escutem com bastante atenção e vocês vão ver se essas características que ela descreve nesse livro, que eu vou ler uns fragmentos dele, se isso não cai como sendo uma luva, isso não cabe como uma luva justamente dos marxistas. Prestem bastante atenção. O que chamo de fascista é um tipo psicopolítico bastante comum. Sua característica é ser politicamente pobre.
O empobrecimento do qual ele é portador se deu pela perda da dimensão do diálogo. Repetindo, o empobrecimento do qual ele é portador se deu pela perda da dimensão do diálogo. Bom, isso me faz ver, durante todos esses anos que eu tenho convivido com pessoas dos mais variados tipos, inclusive pessoas marxistas, né, sobretudo aqueles que defendem uma posição fundamentalmente trotskista, né, como o PSTU, militantes do PSTU e do PCdoB, justamente a incapacidade que eles têm de dialogar com as pessoas. Ou seja, o marxista é aquele indivíduo, né, esse fascista, né, na qual ela descreve, é aquele indivíduo que se fecha numa bolha ideológica. Ele se fecha numa bolha ideológica. E quando ele se fecha numa bolha ideológica, ele julga, né, que o seu discurso ele é a verdade absoluta. Ou seja, ele vê nesse discurso na qual ele esposa um poder messiânico. Ele atribui toda uma dimensão escatológica a esse discurso. E como o futuro nunca chega, né, ele vai prorrogando o futuro de modo que ele venha corroborar esse futuro, ou seja, antecipar esse futuro no presente. Ou seja, ele se fecha numa bolha ideológica tão grande, tão grande. A lavagem cerebral é feita de forma tal que o marxismo é comparado como sendo uma seita. O problema é que, quando ele se fecha, o fascista se fecha dentro dessa bolha ideológica, ele despreza todos e quaisquer discursos. Ele despreza todas e quaisquer ideias, todas e quaisquer ideologias. Só que mal sabe ele, né, que a ideologia na qual ele defende não é a verdade absoluta. É somente mais uma ideologia. E que, para além dessa ideologia na qual ele defende, há outras ideologias, ou seja, há outras ideias, há outras teses que podem superar e superam as teses defendidas por ele até então. Percebe que não precisa muito para desmontar com peteleco a lógica instrumental que rege todo o movimento revolucionário marxista? E a partir daí, quando ele se fecha dentro dessa bolha, o que vai acontecer? Ele passa a desprezar as outras ideias. E desprezando as outras ideias, ele acaba, por assim dizer, impossibilitando todos e quaisquer diálogos. Continuando. O diálogo se torna possível quando se perde a dimensão do outro. E é exatamente isso que o fascista faz. O fascista, quando ele se fecha numa bolha ideológica, quando ele se converte a esta seita na qual ele pertence, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente isso aqui, né? Que ele vai desprezar o outro. Como eu disse, ele vai considerar a sua verdade como sendo a verdade absoluta e a partir daí, né, dessa absolutização de sua tese, de suas proposições, ele vai desprezar o outro, de modo que se o outro vier ou quiser dialogar com ele, ele simplesmente vai fechar o filtro, vai ignorar o seu interlocutor e, mais que isso, ele vai chamar esse interlocutor de analfabeto político, e ao chamar de analfabeto político, ele vai dizer que o camarada não tem conhecimento histórico nenhum e, portanto, ele precisa estudar. Mas a pergunta que eu faço é, quem precisa estudar? Será que não é ele que está precisando estudar? Até onde eu sei, né? Até onde eu sei, né? Dificilmente você vê um marxista que leu, né? Que estudou 2 prefácios que foram além da leitura de 2 prefácios, 2 livros. Dificilmente. Eles não passam do prefácio. Não passam. Continuando aqui.
O fascista não consegue relacionar-se com outras dimensões que ultrapassem as verdades absolutas nas quais ele firmou seu modo de ser. É o que acabei de falar. Quando o indivíduo se prende a uma bolha, ele despreza o outro e todas e quaisquer possibilidades de diálogo, de dialogar e de considerar o outro como sujeito detentor de potencialidades e capacidades que precisam ser trabalhadas. Então ele despreza, o fascista despreza isso. Continuando aqui, gente. Sua falta de abertura, fácil de reconhecer no dia a dia, corresponde a um ponto de vista fixo que lhe serve de certeza contra pessoas que não correspondem à sua visão de mundo pré-estabelecida. Percebem que a cada medida que eu vou lendo, na medida que eu vou lendo, tudo que eu acabei de falar vai se concretizando e vai sendo cada vez mais sendo atribuída ao fascista. A outra pessoa é o que o fascista não pode reconhecer como outro. O outro é reduzido a uma função dentro do círculo no qual o fascista o enreda. Continuando, o fascista é capaz de olhar para o outro com tanto ódio que até mesmo perde o senso de utilidade. Ou seja, quando ele percebe que ele não pode vencer o outro através do diálogo, através do debate, porque ele não pode vencer o outro através do diálogo e através do debate, porque a ele falta aparato categorial, tá? O que ele vai fazer? Ele parte para a violência física, tá? Ele parte para a violência física. Continuando. O outro negado sustenta o fascista em suas certezas. O círculo é vicioso, ou seja, um fascista vai viciando o outro. Um fascista vai prendendo o outro dentro de uma bolha e ao prender o outro dentro de uma bolha, ele vai viciando o outro. De forma que o outro ele passa a perder a sua identidade, ele passa a perder a sua personalidade. E como isso acontece? Isso acontece através das produções de massas que são produzidas dentro das universidades. O indivíduo que entra dentro de uma universidade, ele tem a sua leitura, né? Ele tem a sua leitura bastante restrita, bastante limitada. Ele só lê apenas e tão somente aqueles teóricos de cunho marxista. Por quê? Porque os professores deles não aceitam outras leituras que não sejam leituras de teóricos marxistas. E isso vai prendendo o cara dentro de uma bolha. Por quê? Porque cada vez mais eles vão produzindo, e eles vão caindo dentro da círculo vicioso, daquele mesmo círculo vicioso, ou seja, é uma espécie de autofagia. Continuando. Negar o outro vem a ser uma prática totalmente deturpada de produção de verdade. Fechado em si mesmo, o fascista não pode perceber o comum que há entre ele e o outro, entre eu e tu. Ele não forma mental e emocionalmente a noção do comum. Por quê? Para que esta noção se estabeleça, dependemos de algo que se estabelece com uma abertura do outro. Percebe? O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer exatamente o seguinte, que é impossível existir o diálogo sem que haja uma abertura, sem que o fascista ele se abra, sem que o fascista ele escute o que o outro tem a dizer. E ao escutar o que o outro tem a dizer, ele possa, né, ainda que ele não concorde, ele possa aprender algo com o outro. Ainda que esse aprendizado seja o desaprendizado, ou seja, ainda que para aprender eu preciso desaprender, mas é necessário que eu me abra, é necessário que eu enxergue o outro, que eu escute o outro. Prosseguindo. Ele não tá aqui. O fascista
Fascista é aquela pessoa que luta contra os laços sociais reais enquanto sustenta relações autoritárias, relações de dominação. É justamente isso que os fascistas fazem. É justamente isso que o povo da esquerda faz. Né? Eles cerceiam a pessoa, seduzem a pessoa. De que forma? Através dos movimentos sociais, que de movimento social não tem nada, tá? Não tem nada. O que são esses movimentos sociais no Brasil? Eles nada mais são do que braços de partidos de esquerda. Detalhe, esses movimentos sociais que criticam o capitalismo e que criticam o burguês, eles simplesmente para se manterem vivos, bem como partidos de esquerda, eles recebem, eles são pagos, né, com o soldo, com o financiamento, com o dinheiro de entidades, de instituições fundamentalmente capitalistas, como a Fundação McCarthy e a Fundação Rockefeller. Há inúmeras fundações, mas estou citando essas duas porque são as mais conhecidas, as mais comuns. Continuando. Às vezes, por trás de uma aparência esteticamente correta, de justiça e de bondade, ou seja, eles fazem isso muitas vezes, né, escudados, né, atrás de uma capa, né, de justiceiros sociais. Eles agem da forma que agem, né? Muitas vezes porque eles usam a ideia de justiça social, né, justamente como instrumento de promoção social, tá? Mas o problema é que a justiça social não é um fim em si mesmo para eles. A justiça social nada mais é que um meio para justificar um fim egoísta. E que fim egoísta é esse? Simples, a tomada do poder. É a manutenção da mentalidade revolucionária. De que forma? Através do projeto de desconstrução da família tradicional. Continuando. Um fascista não abraça, ele não recebe. Está ficando claro agora quem é o fascista? O fascista aqui, de acordo com o que vocês acabaram de escutar, é o capitalista ou é o marxista? Ou é a esquerda? Continuando. É um sacerdote que pratica o autoritarismo como religião e usa falas prontas e apressadas que sempre convergem para o extermínio do outro, seja o outro quem for. Olha só a pérola de sabedoria. Ela não para por aí, ela vai mais longe ainda, a Márcia Tiburra. Ela diz o seguinte: ética e moral são expressões utilizadas na boca dos antiéticos e imorais. É verdade, a senhora tem toda a razão, dona Márcia Tiburra, né? A ética e a moral são expressões utilizadas na boca de pessoas antiéticas e de pessoas imorais. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora, dona Márcia Tiburra. A senhora fala de ética e de antiética. Então me responda uma coisa, cá para nós dois, tá? Aqui, ó, no seu ouvidinho, tá? Aqui, no seu ouvidinho. Fala uma coisinha para nós. É ético? É moral? Uma pessoa que critica o Estado capitalista e viver mamando nas tetas do Estado capitalista? É ético, é moral? A burocracia? Burocracia, por acaso, não é coisa de burguês? É ético, dona Márcia Tiburra, senhores marxistas, criticar o Estado liberal, criticar o Estado capitalista e terem os seus estudos financiados pelo Estado capitalista? Porque até onde eu sei, os senhores trabalham em universidades como professores e estudam em universidades públicas
tendo a sua graduação, seus mestrados, seus doutorados, justamente custeado pelo Estado capitalista. É ético? É moral? Os senhores só falam de ética e de moral, de postura antiética e de postura imoral, quando não são os senhores que estão exercendo ações ou praticando ações antiéticas ou imorais. Quer ver só como é a contradição da dona Márcia Tiburra? Ela, ainda dentro desse conceito de antiético e de imoral, a pergunta que eu faço é: vocês são terminantemente contra a exploração do trabalhador? Até onde eu sei, vocês são contra a exploração do trabalhador. Vocês são contra a mais-valia. Mas a questão que vocês, os mesmos marxistas que são contra a mais-valia, vocês estão, quando compram produtos caros, como por exemplo os iPhones que vocês gostam de usar e fazem questão de exibir, dos carros caros que vocês compram e gostam de exibir, por acaso vocês não estão submetendo a este trabalhador que produziu, quando vocês compram esses produtos, vocês não estão submetendo esse trabalhador, quem produziu, quem teve a sua mão de obra, tá? Que foi explorado na sua mão de obra, que ele permaneça ainda nesse círculo vicioso de exploração? Quando vocês compram esses produtos, vocês não estão contribuindo para que esse trabalhador ainda continue nesse círculo vicioso que é o da mais-valia? Mas aí vocês vão dizer o seguinte, segundo Marx, né, a mão de obra, né, ela é parte da mercadoria. Ela é parte da mercadoria. E quem produz, né, o trabalhador que produz, ele é dono dos seus meios e dos seus modos de produção. É essa asneira que eu sempre escuto de marxista para justificar a sua postura antiética e imoral no que diz respeito à condução do trabalhador, do proletariado, ainda nesse círculo vicioso que é a mais-valia. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Assistindo outro dia a um vídeo exatamente sobre isso que eu acabei de falar, dessa citação de Marx, e escutando também uma pessoa citar exatamente a mesma coisa, que o trabalhador é dono dos seus meios e dos seus modos de produção. A resposta que eu dei para ele foi a seguinte: negativo. Marx estava errado. O trabalhador não é dono do seu meio e do seu modo de produção. Se o que Marx disse é verdade, tá? Se o trabalhador, aliás, se a mão de obra é uma parte da mercadoria, e como toda mercadoria, a mão de obra é vendida, né? A questão é a seguinte: Marx estava com razão? Claro que não. A questão é, quando por livre e espontânea vontade, eu me comprometo a trabalhar para alguém, tá? Eu vendo a minha mão de obra. A minha mão de obra é uma mercadoria. E como toda mercadoria, eu estou vendendo essa mão de obra. E a partir do momento que eu vendo esta mão de obra, eu deixo de ser dono dessa mão de obra. E quem passa a ser dono dessa mão de obra é o burguês, ou seja, é o patrão. E, portanto, ele pode fazer o que bem quiser com a sua mão de obra. Percebe que é uma falácia aparentemente lógica?
Voltando ainda, outro dia eu estava assistindo um debate, quer dizer, nem aconteceu o debate porque a mulher simplesmente negou a alteridade, negou a existência do outro, ou seja, negou tudo aquilo que eu disse a princípio, né? A dona Márcia Tiburra diz o seguinte, né? Subjetividade, por sua vez, é uma palavra usada aqui com a intenção de expressar o que é próprio de cada um, mas, mais ainda, o que cada um vive na sua pele. Ou seja, ela negou a subjetividade do desembargador, né, Gebran Neto. A mulher que fala de subjetividade negou, né, a personalidade do cara, negou a subjetividade do outro. Olha só o que, o que a dona Márcia Tiburra disse. Abre aspas. Acho que esse senhor não dormiu. Será que ele foi torturado para falar essas coisas ou será que ele é um sujeito abjeto de formação subjetiva? Será que ele já veio com esse discurso pronto? Ou será que ele foi envenenado antes de falar? Fecha aspas. Estas palavras foram ditas, né, por dona Márcia Tiburra, né, numa rádio no Rio Grande do Sul, quando ela viu o desembargador Gebran Neto. Como é característico do fascista, né, e quando eu digo fascista é a esquerda, né, a direita não pode nunca ser fascista, ela estava se espelhando, ou seja, ela estava vendo no outro, enxergando no outro a sua própria imagem. Por quê? Porque até onde eu sei, né, essa dona Márcia Tiburra, ela tem algumas crises de identidade ontológica, sempre teve desde criança. Ela tem problema de autoestima, e isso ela cansou de dizer, e ela disse isso numa entrevista ao site da Globo. Tá? Ela tem problema de autoestima. Uma mulher que até mais, desde criança, até mais de 30 anos, né, um pouco mais de 30 anos, estava fazendo terapia. É sinal que essa mulher não pode vir alguma coisa que presta da cabeça dessa criatura. Ou seja, ela estava olhando para o cara e estava se enxergando. Ou seja, ela fala até da aparência, das características físicas do cara, mas não é o cara, não é o desembargador que tem algum defeito físico. Não, é ela que tem algum defeito físico. Por quê? Porque até onde eu sei, o grande problema, o grande cancro da vida da dona Márcia Tiburra é a corcundez dela. E ela tem complexo disso. Quer dizer, de acordo com o decálogo de Lenin, acusa o outro daquilo que você é. Ou seja, eu acuso o fascista, mas na realidade não é o indivíduo de fascista, mas na realidade não é ele o fascista. Na realidade sou eu o fascista. Eu olho para o outro e vejo no outro a minha imagem e semelhança reproduzida. Ou seja, eu vou reproduzir no outro aquilo que eu sou. É pura psicologia isso, gente. Agora ela olhou para o cara, enxergou um defeito no cara. Não, o cara não tem nenhum defeito. O problema não é o cara. Não é o desembargador Gebran Neto que tem algum defeito. Não, é ela que possui defeitos. É ela que é neurótica. É ela que é uma psicótica. Aliás, já viu o pessoal da esquerda não ser psicótico? Vocês entenderam, gente? Como isso aqui, tá? Esses fragmentos, né, do livro dela
cujo título é Como Conversar com um Fascista, na realidade não é atribuído a uma pessoa liberal, não é atribuído a uma pessoa conservadora, ou seja, ela fugiu do debate com Kim Kataguiri. Quer dizer, o cara é um liberal. Agora, se ela vier conversar comigo que sou extremamente conservador, ela vai ficar grávida de quíntuplo. Ela vai ficar prenha na hora, grávida de quíntuplo. Ai, que saudades da Amélia. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Espero que tenha sido elucidativo. Se você gostou, tá? Se você gostou desse vídeo, né? Deixa aí, né? Deixa o seu comentário aí embaixo. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. E inscreva-se no meu canal. O nome do meu canal é Canal Educativo, tá? Canal Educativo. Ative lá o sininho para você receber as próximas notificações, as próximas publicações. Beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Vou deixar com vocês mais uma canja, mais uma palhinha de Calbi Peixoto em homenagem à Dona Márcia Tiburra. Coisas que o morro não tem. Foi que lá em cima apareceu Eita bolero bom, hein? alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade haveria